Não há ninguém mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam ser livres. Essa frase poderosa, embora não diretamente atribuída, ressoa profundamente com os temas explorados na obra-prima distópica de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. A ilusão da liberdade é uma ferramenta poderosa, talvez até mais insidiosa do que a opressão direta. Ela acorrenta indivíduos com grilhões invisíveis, convencendo-os de que suas escolhas são suas, enquanto sutilmente manipula seus desejos e aspirações. Este ensaio mergulha na natureza enganosa da liberdade percebida em nosso mundo moderno. Traçando paralelos a partir do romance assustadoramente profético de Huxley e da sociedade contemporânea, exploraremos como a tecnologia, a gratificação instantânea e a distração constante podem agir como instrumentos de controle, minando a verdadeira liberdade. A busca pelo prazer e conforto, frequentemente apresentados como marcadores de uma sociedade progressista, podem, na verdade, ser armadilhas habilmente disfarçadas. Ao borrar as linhas entre a felicidade genuína e a satisfação fabricada, aqueles no poder podem manter o controle sem recorrer à força bruta. A participação voluntária das massas, alimentada pela ignorância e um fluxo constante de distrações, fortalece ainda mais essas correntes invisíveis. Junte-se a nós nesta jornada instigante, descascando as camadas do nosso mundo, aparentemente libertado para revelar os sutis mecanismos de controle em ação. Somos realmente tão livres quanto acreditamos, ou estamos vivendo em uma ilusão cuidadosamente construída, inconscientemente renunciando à nossa autonomia por uma sensação fugaz de conforto e felicidade fabricada? Liberdade, um conceito frequentemente romantizado e idealizado, é surpreendentemente subjetivo. O que um percebe como liberdade pode ser a jaula de outro. Essa distinção entre liberdade percebida e liberdade verdadeira é crucial para entender como o controle opera de maneiras sutis. A liberdade percebida prospera na ilusão de escolha. Ela cria um ambiente onde os indivíduos acreditam estar tomando decisões independentes, enquanto, na realidade, suas opções foram cuidadosamente selecionadas e apresentadas. Imagine um cardápio ostentando uma extensa seleção de pratos, cada um mais apetitoso que o anterior. A mera variedade cria uma ilusão de escolha ilimitada. No entanto, os ingredientes, os métodos de cozimento, até a apresentação, tudo está em conformidade com os padrões predeterminados do restaurante. O cliente, apesar de se sentir fortalecido pela vasta seleção, permanece confinado dentro dos limites culinários estabelecidos pelo estabelecimento. Essa analogia se estende muito além do reino da comida. Nosso mundo moderno nos bombardeia com escolhas, de produtos de consumo a opções de entretenimento, planos de carreira e até ideologias. O grande volume de opções cria uma sensação de possibilidade ilimitada, fomentando a crença de que estamos no controle. No entanto, após um exame mais aprofundado, frequentemente nos encontramos navegando dentro de parâmetros predefinidos, com nossas escolhas sutilmente influenciadas por forças externas. A verdadeira liberdade, em contraste, transcende as limitações das opções pré-selecionadas. Ela reside na capacidade de questionar, de pensar criticamente, de trilhar seu próprio caminho, mesmo que este se desvie da rota já desbravada. Ela exige consciência, uma profunda compreensão das forças que moldam nossas percepções e influenciam nossas decisões. Somente então poderemos nos libertar das algemas douradas da liberdade percebida e reivindicar a verdadeira autonomia. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, permanece como um testemunho assustador do poder sedutor da felicidade fabricada.
Neste futuro distópico, os cidadãos habitam uma sociedade aparentemente utópica, onde a dor, o sofrimento e a turbulência emocional foram erradicados através de uma combinação de avanços tecnológicos e condicionamento social. Desde o nascimento, os indivíduos recebem papéis predeterminados e são condicionados a abraçar seu lugar designado na hierarquia social. Os habitantes deste estado mundial estão perpetuamente contentes, seus desejos instantaneamente satisfeitos através de prazeres facilmente disponíveis, de drogas recreativas a entretenimento sem esforço e sexo casual. Eles foram projetados para ansiar por gratificação instantânea, suas habilidades de pensamento crítico entorpecidas por um fluxo constante de distrações. A própria noção de questionar sua realidade ou ansiar por algo mais lhes é estranha. A obra-prima de Huxley serve como um alerta severo, destacando os perigos de sacrificar a individualidade e o pensamento crítico no altar do conforto e da gratificação instantânea. Ela nos compele a questionar o preço de um mundo aparentemente perfeito, onde a felicidade é fabricada e a dissidência é inexistente. A verdadeira liberdade é possível em uma sociedade que prioriza a satisfação superficial em detrimento da conexão humana genuína e da busca pelo conhecimento. A relevância duradoura do romance reside em sua capacidade de espelhar nossa própria sociedade, onde o fascínio pela gratificação instantânea, alimentado por avanços tecnológicos e consumismo, ameaça corroer nossa capacidade de pensamento crítico e conexão humana genuína. À medida que navegamos em um mundo cada vez mais saturado de distrações e prazeres instantâneos, o conto de advertência de Huxley serve como um lembrete gritante para permanecermos vigilantes, questionarmos as narrativas que nos são apresentadas e protegermos nossa capacidade de pensamento independente e conexão humana genuína. Em nosso mundo digitalmente interconectado, as fronteiras entre conveniência e vigilância se tornaram cada vez mais tênues. As mesmas tecnologias que prometem simplificar nossas vidas e nos conectar a uma comunidade global também têm o potencial de erodir nossa privacidade e autonomia de maneiras sem precedentes. Plataformas de mídia social, mecanismos de busca e varejistas online coletam grandes quantidades de dados sobre nossas preferências, hábitos e até nossos pensamentos, criando perfis digitais detalhados que podem ser usados para influenciar nosso comportamento. Essa coleta de dados generalizada cria um panóptico digital, um termo cunhado pelo filósofo Jeremy Bentham para descrever uma prisão, onde os presos estão constantemente sob vigilância, com cada movimento examinado. Embora não estejamos fisicamente confinados dentro das paredes de uma prisão, o monitoramento constante de nossos rastros digitais pode ter um efeito assustador sobre nossa disposição de expressar opiniões divergentes ou participar de atividades consideradas indesejáveis por aqueles no poder. O fascínio da conveniência muitas vezes nos cega para as consequências potenciais de entregar nossos dados tão facilmente. Abraçamos recomendações personalizadas, publicidade direcionada e a facilidade com que podemos acessar informações e nos conectar com outras pessoas online, frequentemente deixando de considerar as implicações a longo prazo dessa vigilância constante. Quanto mais dados cedemos, mais poder concedemos a corporações e governos para moldar nossas percepções, influenciar nossas escolhas e, em última análise, controlar nossas vidas. À medida que a tecnologia continua avançando em um ritmo sem precedentes, torna-se cada vez mais crucial encontrar um equilíbrio entre aproveitar seus benefícios e proteger nossa privacidade. Devemos permanecer vigilantes, exigindo transparência das empresas
que coletam nossos dados e defendendo políticas que protejam nossos direitos digitais. Só então poderemos navegar no cenário digital sem sacrificar nossa liberdade e autonomia. Huxley não estava sozinho em suas preocupações. Ele conhecia os trabalhos de B.F. Skinner. Skinner, o renomado psicólogo de Harvard, cujos experimentos com ratos revelaram algo profundo sobre o comportamento humano. Skinner desenvolveu o conceito de condicionamento operante, que de maneira simples mostrava como o comportamento de um organismo podia ser moldado através de recompensas e punições. Nos experimentos, Skinner manipulava os ratos. Quando um rato fazia algo que ele queria, como pressionar uma alavanca, ele recebia uma recompensa, normalmente comida. Esse reforço positivo levava o rato a repetir a ação. Por outro lado, se o comportamento do rato era algo que Skinner queria eliminar, ele introduzia um estímulo doloroso, uma punição, fazendo com que o rato evitasse aquele comportamento indesejado. Huxley viu nisso algo muito mais assustador. Ele compreendeu que, se era possível condicionar ratos a adotar certos comportamentos com essas técnicas, o mesmo princípio poderia ser facilmente aplicado aos seres humanos. O que Skinner via como uma ferramenta científica para moldar comportamentos, Huxley enxergava como uma arma nas mãos das elites para moldar e controlar sociedades inteiras. Imagine as massas, não mais guiadas pela força bruta, mas por algo muito mais sutil. Recompensas cuidadosamente planejadas que reforçam a docilidade e a conformidade. Um sistema onde as pessoas são condicionadas a amar sua própria servidão, recompensadas com prazeres que garantem sua submissão. Para Huxley, era fácil imaginar um futuro onde as técnicas de Skinner seriam usadas não apenas em laboratórios, mas em escala global, para garantir que as massas permanecessem obedientes, satisfeitas e, o mais importante, incapazes de questionar o poder que as governava. E, de fato, isso ecoava cada vez mais na sociedade que Huxley observava ao seu redor. Huxley levou esse conceito de condicionamento ainda mais longe em Admirável Mundo Novo, ao mostrar como o reforço positivo poderia ser usado em larga escala para manter as pessoas subjugadas sem que elas percebessem. No centro dessa estratégia de controle estava uma droga chamada soma. Soma era o instrumento perfeito para garantir que os cidadãos do Admirável Mundo Novo aceitassem sua servidão de bom grado. Não era uma droga qualquer. Ela oferecia o que Huxley chamou de férias da realidade. Dependendo da dose, ela podia gerar uma sensação de euforia, alucinações agradáveis ou até atuar como um poderoso sedativo, garantindo uma fuga completa da vida cotidiana. E mais do que simplesmente anestesiar os cidadãos, soma tinha um efeito profundo no modo como eles percebiam o mundo ao redor. Ao reduzir a ansiedade, eliminar o estresse e promover a aceitação passiva, a droga tornava as pessoas altamente sugestionáveis. Elas eram mais facilmente manipuladas pela propaganda e pelas mensagens que o Estado incessantemente impunha. Era como se soma criasse um escudo protetor que as isolava de qualquer pensamento crítico ou percepção de que estavam, na verdade, sendo controladas. Mas soma não era o único reforço positivo. Huxley também mostrava como a promiscuidade sexual era incentivada e até mesmo institucionalizada como uma forma de distrair as pessoas da realidade de sua condição. O lema "todos pertencem a todos" impregnava a cultura, eliminando conceitos como família ou monogamia. O prazer sexual sem limites, sem consequências emocionais ou morais, tornava-se mais uma ferramenta para manter as pessoas ocupadas, anestesiadas e, acima de tudo, satisfeitas demais para questionar qualquer coisa. Com essas duas forças,
soma e a liberdade sexual total, os controladores do admirável mundo novo criaram uma sociedade onde as pessoas estavam constantemente distraídas, imersas em prazeres superficiais. E ao fazer isso, garantiam que os cidadãos permanecessem dóceis, complacentes, sem jamais perceberem que a liberdade que pensavam ter era, na verdade, uma prisão dourada. Mas Huxley não parou por aí. Ele sabia que não bastava apenas drogar as massas e garantir prazeres superficiais para mantê-las sob controle. Era necessário preencher cada espaço vazio em suas mentes, ocupar cada momento de suas vidas com distrações incessantes. E assim, no admirável mundo novo, o entretenimento se tornou uma arma poderosa de controle social. O Estado, de forma muito calculada, inundava os cidadãos com entretenimento da mais fascinante natureza. Distrações de todos os tipos eram oferecidas em abundância. Filmes hipnóticos, jogos vibrantes, atividades que preenchiam cada minuto livre, tudo sancionado pelo próprio governo. Essas distrações não eram meras formas de lazer, elas faziam parte de uma estratégia política bem definida. O objetivo? Impedir que as pessoas pensassem criticamente, que refletissem sobre sua própria situação. Ao afogá-las em um mar de irrelevância, o Estado garantia que ninguém tivesse tempo, energia ou disposição para questionar sua servidão. Era, nas palavras de Huxley, um campo de concentração indolor. As correntes que prendiam as pessoas eram invisíveis, mas estavam sempre presentes, entrelaçadas com as diversões que elas tanto apreciavam. E assim, as mentes dos cidadãos eram silenciadas. A distração constante, embalada por prazeres e entretenimento, bloqueava qualquer possibilidade de reflexão profunda. Ninguém parava para pensar sobre o significado de sua vida, sobre sua falta de liberdade ou sobre o controle que o cercava. Por quê? Porque a distração era sempre mais atraente, mais confortável. Afinal, quem quer confrontar a dura realidade quando há algo novo e excitante para assistir ou experimentar? Com esse sistema, o Estado não precisava de repressão violenta. A própria distração, o próprio prazer, faziam o trabalho sujo de manter as pessoas complacentes, adormecidas e incapazes de ver o que realmente estava acontecendo ao seu redor. Aldous Huxley, em seu romance arrepiante, pinta um quadro vívido de um futuro onde o controle é mantido não pela força bruta, mas pelo fascínio insidioso do prazer. É um mundo onde os cidadãos são condicionados desde o nascimento a abraçar uma vida de gratificação instantânea. A dor e o desconforto são meros inconvenientes, erradicados rapidamente com uma dose de soma, a droga onipresente que entorpece a mente e alimenta o motor da felicidade. A visão distópica de Huxley, embora escrita décadas atrás, ressoa com uma familiaridade assustadora em nosso mundo moderno. Somos bombardeados com uma saraivada constante de distrações, cada uma competindo por nossa atenção, cada uma prometendo um momento fugaz de fuga. Mas a que custo? Será que nós, como os cidadãos de Pam, estamos inconscientemente renunciando à nossa liberdade e autonomia no altar do prazer? Este ensaio irá explorar os paralelos assustadores entre a visão distópica de Huxley e a nossa realidade, mergulhando no poder sedutor das distrações modernas e seu potencial para nos tornar passivos e controlados. Do fascínio dos medicamentos prescritos ao domínio viciante da tecnologia digital, examinaremos como esses elementos aparentemente inócuos podem erodir sutilmente nossa liberdade e nos deixar vulneráveis à manipulação. De Huxley, permanece como um aviso severo. É um mundo onde a felicidade não é uma busca, mas um produto. É meticulosamente fabricada e eficientemente distribuída. Essa felicidade manufaturada, no entanto, tem um preço alto,
o sacrifício do pensamento individual, da emoção autêntica e da conexão humana genuína. Os cidadãos desta sociedade distópica são encorajados a se entregar ao sexo casual, consumir entretenimento alucinante e tomar soma ao menor sinal de desconforto. Esse estado constante de euforia induzida quimicamente serve como uma ferramenta poderosa para o controle social. Os habitantes de perpetuamente perdidos em uma névoa de contentamento manufaturado são incapazes de questionar o status quo. Eles são condicionados a abraçar sua servidão, alegremente inconscientes das correntes que os prendem. Mas e nós? Somos tão diferentes assim? Em nosso mundo moderno, a busca pela felicidade se tornou uma indústria em si mesma. Somos bombardeados com anúncios dos produtos farmacêuticos mais recentes, cada um prometendo aliviar nossas ansiedades e elevar nosso humor. Esses atalhos químicos para a felicidade, embora aparentemente benignos, têm uma semelhança impressionante com o soma de Huxley. O uso de medicamentos prescritos disparou nas últimas décadas, com milhões dependendo de antidepressivos, ansiolíticos e pílulas para dormir, para navegar pelas complexidades da vida moderna. Embora esses medicamentos possam fornecer um alívio muito necessário para aqueles que sofrem de problemas de saúde mental legítimos, seu uso generalizado levanta questões preocupantes. Estamos nos tornando cada vez mais dependentes de produtos farmacêuticos para mascarar nossas ansiedades e descontentamento, em vez de abordar as causas profundas de nossa infelicidade. Estamos, como os cidadãos recorrendo a confortos químicos como um meio de fuga, anestesiando-nos para as realidades do nosso mundo. Dopamina digital rolando para a dormência. Além do reino dos produtos farmacêuticos, a era digital desencadeou uma nova espécie de ópio, a rolagem infinita, o fascínio viciante das redes sociais, o bombardeio constante de notificações. Estamos presos aos nossos dispositivos, nossos cérebros inundados de dopamina a cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento. Esse estado constante de estimulação digital criou uma geração viciada em distração. Tornamo-nos escravos dos algoritmos que ditam o que vemos, o que lemos e em que acreditamos. Nossos períodos de atenção diminuíram. Nossas habilidades de pensamento crítico, embotadas pela enxurrada incessante de sobrecarga de informação. A pandemia da pornografia. O aviso de Huxley. Huxley também previu os perigos da gratificação sexual facilmente disponível e sem consequências. O sexo casual não é apenas encorajado, mas esperado. É uma norma social, desprovida de conexão emocional ou intimidade significativa. Avançando para os dias atuais, nos encontramos lutando contra a influência generalizada da pornografia. A internet tornou o conteúdo explícito facilmente acessível, alterando fundamentalmente nossas percepções sobre sexo e relacionamentos. Embora a pornografia em si não seja inerentemente prejudicial, seu consumo generalizado tem sido associado a uma série de consequências negativas, incluindo expectativas irrealistas, dificuldade em formar relacionamentos íntimos e dessensibilização à violência sexual. No entanto, mesmo em meio a esse cenário sombrio, ainda existe uma possibilidade de resistência. À medida que a humanidade avança, ela se divide entre aqueles que aceitam sua escravidão prazerosa e aqueles que, mesmo que poucos, escolhem resistir. A batalha entre prazer e liberdade se torna um conflito fundamental, um dilema que definirá o futuro da sociedade. Para aqueles que optam por resistir, a jornada não é fácil. Ela exige uma coragem que poucos possuem,
uma disposição para enfrentar a realidade em toda a sua crueza. Esse grupo é frequentemente marginalizado, visto como rebeldes ou antiquados em um mundo que valoriza a conveniência e a gratificação instantânea. No entanto, a resistência é essencial para a preservação da liberdade e da humanidade. Essa luta não é apenas contra forças externas, mas também contra a própria sedução das distrações e do conforto. É uma batalha interna, onde a consciência precisa ser constantemente despertada e alimentada. Para resistir, é preciso buscar momentos de reflexão, cultivar a crítica e lembrar-se das verdadeiras necessidades da alma humana: conexão, autenticidade e um propósito maior. Enquanto isso, aqueles que se contentam com sua servidão prazerosa se tornam cada vez mais dependentes das distrações que os mantêm adormecidos. Eles podem não perceber que, ao escolher o prazer imediato, estão sacrificando sua autonomia, sua capacidade de questionar, de sentir e de se conectar verdadeiramente com o mundo ao seu redor. E assim a escolha se torna clara. Para alguns, a busca por prazer é irresistível e consumidora, enquanto outros veem a liberdade como um bem precioso que deve ser protegido a todo custo. Aqueles que resistem compreendem que a verdadeira liberdade não vem da ausência de dor ou desconforto, mas da capacidade de enfrentar esses desafios e escolher o que realmente importa. Esta divisão poderá moldar não apenas o futuro da sociedade, mas também a própria essência da humanidade. À medida que a tecnologia avança e as distrações se tornam mais sofisticadas, a linha entre liberdade e escravidão se torna mais tênue. Contudo, a resistência, a escolha consciente de buscar a liberdade, pode acender a chama da esperança em um mundo cada vez mais opaco. Porque, no fim, a verdadeira luta não é apenas contra o controle externo, mas pela preservação do que significa ser humano em sua essência.